Hello, students, tudo bem? Passando aqui para dar um panorama de como foi a nossa primeira aula do curso Inglês Técnico para alunos universitários. Sou Humberto Baltar e nesse início de aula nós fizemos uma apresentação sobre o que é o inglês técnico, que é um nome bem confuso, né? Técnico, por que isso, né? E na realidade, o nome do inglês técnico em inglês é ESP. ESP, que são essas três letras que estão aí, que significam English for Specific Purposes, ou seja, inglês para fins específicos, que é o inglês focado em atender necessidades específicas das pessoas no idioma. Perfeito? E aí, na sequência, a gente começou a contextualizar do porquê esse curso está sendo oferecido aqui na UESO, por que alunos da universidade e por que é tão importante para vocês. Bom, primeiramente, é porque a língua inglesa vai estar presente em toda a carreira de vocês, seja ela acadêmica, seja uma carreira profissional, até mesmo uma carreira de pesquisa. Você vai ter o tempo todo que ler bibliografia em língua inglesa e sem necessariamente precisar ser fluente no idioma, já que muitos de vocês não vão precisar viajar para estar num país falante de língua inglesa. Portanto, às vezes é preciso apenas ter habilidade de leitura no inglês para que você possa decolar na sua carreira e ter projeção. A gente já sabe hoje, os dados apontam que a renda, né, de uma pessoa ela chega a multiplicar em 4 vezes, né? Chega a quadruplicar o salário de um profissional quando ele tem o domínio da língua inglesa, de preferência escrito, né? Que é a maneira que a gente mais usa o inglês aqui no Brasil. Nem todo mundo precisa falar, interagir com americanos ou falantes da língua inglesa, mas muitos de nós precisamos, de fato, ler textos. Perfeito. Então, aqui no nosso segundo slide, a gente traz os learning objectives, né? Quais são os aprendizados, né? Os objetivos de aprendizado das aulas. O primeiro deles, identify the different elements of a text, né? Que é identificar os diferentes elementos de um texto. E o segundo, que também é muito importante, familiarize yourself with reading strategies, word formation and academic vocabulary, que basicamente é se familiarizar com estratégias de leitura, que a gente vai abordar algumas até mesmo hoje, formação de palavras, words formation, e academic vocabulary, que é o vocabulário acadêmico, que vai estar o tempo todo aí na carreira de vocês. Esse primeiro item, identificar diferentes elementos de um texto, a gente se refere aqui a imagens, gráficos, datas, notas de rodapé, cabeçalho, que todos esses são elementos que podem permitir que você extraia informações importantes de um texto. Então, não necessariamente a informação central do texto é importante, como também a informação periférica, que está ali na tipografia, no texto, nos gráficos, nas imagens, perfeito? Nos números. Então, a gente vai dar um mergulho nesse conhecimento através das nossas aulas. E aqui a gente fala um pouquinho sobre o contexto em que a gente está ah, lidando, né, com esse inglês instrumental. De onde veio isso, esse inglês técnico, né? E aí a gente dá aqui três cenários que foram muito marcantes, né, e determinantes até para a disseminação e popularização do inglês acadêmico. Então, o primeiro deles é a Segunda Guerra Mundial, tá aqui, ó, World War II, porque os soldados perceberam que não era preciso ser fluente no idioma para ir combater naquele país falante daquele idioma. Era preciso aprender informações como pedir orientação nas ruas sobre como ir para uma direção ou outra, pedir alimento, socorro, né, pedir ajuda, abrigo. Então, para isso, você não precisa ser fluente no idioma. Então, com a Segunda Guerra Mundial, se identificou que era possível, sim, saber o principal dentro de uma língua, sem que você necessariamente precisasse ser fluente nela. Outro ponto, a partir de 2005, foi a globalização, que fez com que várias das profissões se tornassem globais através da internet. Então, a gente viu também aí uma urgência em se entender manuais, textos, né, introdutórios para que você exercesse algum tipo de atividade profissional. A gente viu, por exemplo, uma explosão dos operadores de telemarketing nessa época. E muitos desses manuais que eles estudavam eram em inglês traduzidos, né? Por isso que a gente teve até mesmo
o gerundismo nascendo aí, se tornando muito popular, né? Vou estar transferindo a sua ligação, vou estar passando o senhor para o gerente. Por quê? Porque os manuais falavam muito em I will be transferring, I will be calling, e que isso, na verdade, é o futuro continuous, né? O future continuous, futuro progressivo que tem no inglês, mas que a gente não tem essa construção no português. Então, mal traduzido, a gente passou a usar dessa forma esse gerundismo que a gente fala aí, né? Por essa utilização de textos em inglês na língua portuguesa. E aí, o terceiro ponto foi a pandemia, né? Que muitas pessoas ficaram trabalhando em home office, o que levou essas pessoas a ter contato direto com a língua inglesa, porque não tinha mais aquele colega de trabalho que ajudava, aquela pessoa que falava inglês, que te socorria. E em casa, não é prático ficar indo no Google Tradutor o tempo todo. Então, muitas pessoas precisavam desenvolver habilidades específicas para pelo menos conseguir pegar a ideia geral de um texto e expressar ideias centrais do que elas queriam. Perfeito? E aí, quando a gente fala dos elementos, né, do texto, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Os gêneros textuais, por exemplo, o abstract, você tem um texto, por exemplo, de um journal, né, que é um artigo acadêmico, você tem um artigo científico, você tem também reportagens, como nós vamos ler em sala, você tem provas, vamos ver várias provas aí de mestrado, de doutorado. Grammar, né? Vamos ver a gramática do inglês. A gramática é importante para você entender como funciona a língua e ler textos com maior autonomia. Vocabulary, principalmente vocabulário acadêmico, vamos ver bastante. E testes que estão aqui, né? Tests, são provas em língua inglesa para mestrado, para doutorado, o próprio Enem, vamos dar uma olhada em alguma questão, para que a gente possa ter uma autonomia maior nesses exames e entender como eles funcionam. Perfeito? Comentamos até sobre alguns desses exames internacionais, e eu não lembro se eu comentei, mas esses certificados, por exemplo, de cursos brasileiros, CCA, CNA, Brasil, Cultura Inglesa, eles não têm peso fora do Brasil. Para que você tenha uma certificação que seja válida fora daqui, é importante que essa certificação seja estrangeira, né? De preferência, ah, internacional, né? Porque tem certificações que são estrangeiras, por estarem em outros países, mas não são internacionais. O que eu quero dizer com isso? Elas não têm validade em outros países. Então, a principal delas, a mais conhecida no mercado hoje, é o TOEFL, que está aqui. Ahn, Também vamos falar de Master's Degree, né, provas de mestrado, Enem, provas de exame de admissão, né, para empregos, até porque muitos de vocês vão tentar, né, empregos em multinacionais, então a gente precisa conhecer esse modelo de exame também, perfeito? Bom, e aí no próximo slide, o que que a gente traz aqui, né? Essa estratégia de leitura de uma maneira mais organizado. Então, primeiramente, o scanning, que é essa ideia de você escanear, você fazer uma varredura de um texto à procura de informações específicas. Vamos ter uma aula específica sobre isso. O skimming, que é quando você já busca a ideia geral de um determinado trecho, que exige uma dedicação, né? Um tempo maior de leitura que o scanning. Você tem o intensive reading, que é quando você lê um texto de uma maneira mais focada mesmo, né? Você busca tirar maiores dados, maiores informações daí, lendo de maneira detalhada. E o extensive reading, que é quando você tem um texto realmente longo e precisa se aprofundar nele, como acontece, por exemplo, quando você busca a ideia central de um autor num texto acadêmico. Então você precisa, de fato, entrar ali, né? Mergulhar naquele texto. E isso não é possível fazer apenas com uma varredura. Então a gente vai ver estratégias para que cada forma de leitura que a gente está vendo aqui seja facilitada. Perfeito? E aqui a gente vê um ponto essencial do inglês técnico, que é a customização ou a personalização das aulas, para que vocês possam, de fato, aprender aquilo que mais importa na carreira de vocês. Então, o Placement Test, né, que eu já recebi de muitos de vocês, e quero até agradecer a todos os alunos que já responderam o perfil pedagógico e o nivelamento, porque isso me ajuda muito justamente a customizar o trabalho. Eu já tenho aqui 15 respostas da turma, né? Então é muito bom, porque das 45 vagas aqui na nossa turma, 15 pessoas já responderam, ou seja, um terço da turma já respondeu
o nosso nivelamento, que me ajuda muito. E além do nivelamento, eu coloquei o que eu chamo aqui de Pedagogical Profile, que é o perfil pedagógico que me permite também conhecer a história de vocês na língua inglesa. Tem aqueles alunos que fizeram cursinho, tem aqueles alunos que já fizeram faculdade, por exemplo, de letras e conhecem o idioma. Tem alunos que não fizeram curso, né? Mas são autodidatas, por exemplo, pesquisaram e foram a fundo, né? Através de música, jogos de videogame, seriados e acabaram aprendendo o idioma. Muito bacana, né? O problema é que quando você é autodidata, você não tem uma comprovação dessa, dessa fluência que você tem. Você não pode comprovar isso e dessa maneira isso dificulta um pouco, né, na hora de você ir para o mercado de trabalho, porque você não tem nenhuma certificação. É justamente aí que se torna muito importante o nosso curso, né? Quem não tem uma certificação formal da língua inglesa vai sair desse curso com uma certificação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dizendo que você tem competência linguística e habilidade para ler um texto acadêmico em língua inglesa, para ter autonomia literária, autonomia de expressão a partir de uma leitura. Então, isso é muito importante para quem não tem essa certificação. Por isso, fica aqui a minha dica: levem mesmo a sério esse curso, porque esse certificado vai ter um peso muito grande no mercado, principalmente quando vocês estiverem à procura de emprego. Eu digo, sem medo de errar, que esse certificado tem um peso maior ou até mesmo ah, incomparável, né, com o certificado de cursinho. Por que que eu falo isso? Porque o certificado de cursinho, ele te dá um certificado do que a gente até explicou na aula passada, de EGP, que é o English for General Purposes, ou seja, o inglês para propósitos gerais, né? E a gente está trabalhando aqui ESP, English for Specific Purposes, que é o inglês para propósitos específicos. E o contratante de vocês no mercado de trabalho quer saber justamente se vocês dominam o inglês justamente para trabalhar, né? Que é justamente o nosso foco aqui, profissional e acadêmico. Então, você tem um certificado que comprova que você tem essa habilidade linguística. Por isso, é muito importante que esse curso seja realmente levado a sério para que vocês possam extrair o máximo possível dele e conseguir posições, né, no mercado de trabalho. Perfeito? E aí, a gente comenta também aqui de uma outra maneira de customização do curso, que é a plataforma do Pro Iniciar, onde eu coloquei também esse nivelamento e o teste do perfil pedagógico para que eu possa conhecer vocês melhor e entender a história de vocês no idioma. Também fizemos um grupo no WhatsApp que também ajuda nessa customização, porque nos permite trocar informações em tempo real. Às vezes, na plataforma, uma pessoa não vê o e-mail a tempo, não recebe um recado, isso pode ser prejudicial. Já tivemos casos de chuvas intensas em que não dava para chegar no nosso campus, porque transbordou esse rio de frente para a UERJ, zona oeste, e ficou impossível acessar a sala de aula. Então, se não fosse o WhatsApp, muitas pessoas teriam ido ahn, sem saber, né, para a universidade em vão, perfeito? Então, se você ainda não faz parte do grupo, eu aconselho você a acessar o link de acesso nas mensagens do Pro Iniciar. Eu já enviei a todos os alunos por lá. Perfeito? Além disso, outra forma de customização fundamental no nosso curso são os textos autênticos, que a gente chama aqui de Authentic Tasks, né? Dessa maneira, eu consigo aprofundar a nossa trajetória acadêmica no vocabulário acadêmico específico da área de vocês, seja ela biomedicina, engenharia, tecnologia, informática, enfim. A gente consegue dar um panorama específico do que vocês precisam. Perfeito? E a gente falou também sobre outros elementos, né, que vão ter o texto. Um deles é o ponto de vista do leitor. E a gente consegue identificar isso através de estratégias que nós vamos ver em sala, entender a perspectiva a partir da qual um texto é escrito, né? Então, se ele está em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, então tudo isso é muito importante e a gente vai ver como identificar isso juntos em sala, ok? Bom, a gente fala também de um outro ponto aqui que eu considero importante, né? Que é, a gente chama de theme em inglês, que é o tema, né? O assunto central
que é passado pelo autor de um texto, né, o autor de um trabalho ali literário ou acadêmico. Então, a gente tem frases que às vezes dão a entender que tônica é essa, né, que o autor busca trazer. Então, exemplos: Honesty is the best policy. Então, a gente vê aqui essa frase que seria muito característica de um texto sobre ética, sobre moral, né? Believe in yourself, né? Acredite em si mesmo, né? Uma frase muito comum em textos, por exemplo, de autoajuda, textos que estimulam a pessoa a ter uma fé, até mesmo talvez textos com uma tônica religiosa. E aí você consegue identificar a intenção autoral a partir desses conjuntos de palavras, desses sintagmas, né? Então a gente vai aprofundar isso nas nossas aulas, ok? Bom, falando aqui do tema, né, a gente tem também uma ideia do tom, do teor de um texto, né? Esse teor pode ser, por exemplo, alarmista, né, quando quer chamar a nossa atenção para uma causa, por exemplo, a exposição à energia nuclear, né, um tema importante, ou pode ser inspirational, né, que é um texto ali buscando inspirar os leitores. Humorous pode ser um texto de humor, né, um texto que busca ali trazer leveza. Então, basicamente, esse teor do texto, ele reflete a postura, né, o posicionamento do autor diante da própria história. Perfeito? E a gente tem também uma coisa chamada mood, né, no inglês. A gente traduz como humor, né? Mas basicamente é a emoção que esse autor quer passar. A gente vai buscar isso também porque isso está ligado à compreensão de um texto. E por incrível que pareça, vale também para textos acadêmicos, né? Às vezes um autor busca ser sarcástico com alguma coisa, ele busca questionar o status quo, questionar números, levantar dúvidas sobre um senso comum que na área da ciência é amplamente aceito. Então é muito interessante a gente estar aberto também a essas diferentes possibilidades de interpretação de um texto. Perfeito? Então aqui tem uns exemplos, né? Esse humor, né, pode trazer calma, ele pode trazer um sarcasmo, ele pode querer pacificar diante de uma ah, tensão existente numa certa área acadêmica. Enfim, várias intenções podem ser transmitidas através de um texto. Então, basicamente, essa é a nossa ideia. Uma apresentação do curso, uma apresentação do funcionamento das aulas. Toda aula semanal vai ter uma atividade. A atividade da nossa primeira aula é justamente o preenchimento do nivelamento e do perfil pedagógico, perfeito? Através desse preenchimento, eu consigo customizar o nosso trabalho. Nossas aulas terão sempre esse resumo gravado que vai ficar no YouTube para que todos possam acessar. Temos alunos que são ouvintes na nossa turma, o que é muito bom para mim, me deixa muito feliz saber que pessoas querem participar, apesar de estarem fora do número de vagas. Então, para ajudar essas pessoas, todas as aulas terão seu resumo no nosso canal do YouTube. E como eu prometi, um resumo simples, direto, objetivo, porém completo, com todas as ideias centrais abordadas em sala, né? E além disso, falamos também sobre os critérios de aprovação. O primeiro deles é que haja presença, perfeito? É preciso estar presente em 70% das nossas aulas e também que se entregue às atividades, né? A atividade é uma forma de você se mostrar presente também. Então, na verdade, é o mesmo critério, né? O critério da presença. Fazer a atividade é o central. A performance, o quanto, se você for muito bem, tirou 10, não foi bem, não é esse o ponto. O ponto é que você participe acima de tudo, perfeito? Então, não deixem de fazer as atividades. Não há nota, né? O critério de avaliação do curso não é quantitativo, ele é qualitativo. O que a gente entende por qualidade? Um aluno que faz as atividades e um aluno que assiste às aulas. Isso, para mim, é qualidade, né? Você poderia não estar bem no dia de uma prova, por exemplo, e mal naquela prova e ter uma má pontuação. Isso quer dizer que você não tem qualidade? Óbvio que não. Você pode não estar num bom dia, perfeito? Então, esse é o nosso critério de avaliação. Presença nas aulas, entrega das atividades. Mas se você não quiser, não conseguir por alguma razão entregar as atividades, é importante que você entregue mesmo fora do prazo, né? Eu acabei de falar que o prazo é semanal, porém, a gente sabe que existem momentos difíceis, semanas de provas, às vezes a gente tem uma pessoa doente em casa, enfim, imprevistos acontecem.
não deixem de entregar. Me procurem e a gente pode estender esse prazo se necessário, perfeito? E aqueles alunos presenciais, se tiverem alguma questão e, por exemplo, precisem faltar, é muito importante que vocês entreguem algum tipo de declaração ou comprovação dessa necessidade para que eu possa buscar o abono dessa falta junto à coordenação acadêmica do nosso curso do ProIniciar. Dessa maneira, você garante a aprovação ao final do nosso período no dia 29 de maio, perfeito? Então é isso, gente. Passei os meus contatos também, que já estão no nosso grupo do WhatsApp. Você é convidado para fazer parte, né? Estou enviando o link a todos os alunos, mas caso alguém não tenha tido acesso, é só mandar um e-mail, né, para contato@humbertobaltar.com e eu envio o link do nosso grupo, ou então me mandar uma mensagem direta pelo próprio WhatsApp. Meu número é 21 986 902 843. Perfeito? A gente se encontra na próxima aula, quarta-feira, sempre ali na sala 105, ok? Do prédio 2 da UERJ Zona Oeste, em Campo Grande. Nossa aula acontece de 3h10 às 5h10. E sem o intervalo, ela acaba um pouquinho mais cedo. Tem gente que pega o ônibus das 5h10. Isso aí a gente já conversou em sala. Não há problema algum quem precisar sair mais cedo para pegar o ônibus e ter aí sua condução gratuita até o centro de Campo Grande. Perfeito? A gente se encontra na próxima aula. Como eu prometi, uma aula curta, né? Um resumo curto. Estamos aqui há 22 minutos. E até lá. Qualquer dúvida, só me enviar mensagem por e-mail, pelo WhatsApp ou pela plataforma do ProIniciar. Um abraço e até lá. See you. Goodbye.